Pessoal, aqui vocês vão ver muito claramente Kardec fazendo aquilo que o movimento espírita não faz, que é a análise crítica das comunicações dos espíritos, necessária, como os próprios espíritos superiores sempre disseram ser necessária, sempre demonstraram ser necessária. É importante dizer que o movimento espírita brasileiro hoje contraria o espiritismo em fundamentalmente todos os seus aspectos basilares. Isso por quê? Principalmente pela forte influência da Federação Espírita Brasileira, que se transformou numa instituição rustanguista a partir do final do século XIX, quando os rustanguistas tomaram ela e trouxeram ali para dentro o misticismo de Rustem e das suas obras. Tá? Para quem quiser entender mais sobre isso, vai no site do Grupo de Estudos O Legado de Allan Kardec e pesquisa por Federação. Vocês vão encontrar o artigo lá, tá? Mas vamos lá. A gente estava estudando aqui a Revista Espírita de julho de 1860, nesse artigo dos animais. E eu confesso que da primeira vez que eu passei por isso aqui com eles, eu fiquei até com raiva e nem prestei atenção direito no artigo, porque parecia não ter nada a ver com nada, parecia ser um completo absurdo. Esse espírito que se comunica ali, o espírito de Charlet, começa a falar algumas coisas aqui sobre os animais, sobre o magnetismo e tudo mais. No começo a gente vê que tem assim um fundo, né, de razão e tal. Depois, no parágrafo 9, ele se perde totalmente e começa parece que dá um estalo na cabeça dele, ele se liga, sei lá, que memória, e começa a dizer que os animais se tornaram ferozes por conta da queda do homem no pecado quando mataram Caim. E, gente, isso aí pareceu um completo absurdo, eu até encostei isso aí. Só que aí, os meus amigos aqui do grupo falaram, olha, esse artigo aí ele é interessante, porque depois Kardec faz a análise. A gente tem que voltar e falar sobre ele de novo. Falei, tá bom, vamos lá, né? E então, no mês seguinte, na Revista Espírita, então de julho de 1860, ele faz o artigo, aqui ó, Exame crítico das dissertações de Charlet sobre os animais, né? Exame crítico. E aí Kardec vai passando pelos parágrafos principais ali da comunicação anterior e vai fazendo perguntas de novo para esse espírito para tentar entender as coisas, né? O que aquele espírito está dizendo ali. Chega lá no parágrafo 9, que foi quando o espírito falou um monte de abobrinha ali, né? Perdeu o ritmo da coisa. Kardec faz a seguinte consideração. Nessa passagem, Charlet parece ter sido arrastado pela imaginação, pois o quadro que faz da degradação moral do animal é mais fantástico do que científico. Eu não vou ler tudo isso porque é grande, tá? Leiam, por favor. Kardec tece aqui algumas observações e finalmente pergunta: o que você pensa, né, Charlet, dessas reflexões? Olha o que ele responde. Só posso aprová-las. Eu era um pintor e não um literato ou um cientista. Por isso, de vez em quando, me deixo arrastar pelo prazer, novo para mim, de escrever belas frases, mesmo em detrimento da verdade. Mas o que você diz é muito justo e inspirado. No quadro que tracei, bordei certas ideias recebidas para não chocar nenhuma convicção. A verdade é que as primeiras épocas eram a idade do ferro, muito se afastado e tudo mais. E ele vai falando aqui. Aliás, este erro que cometi não poderia ser prejudicial aos olhos da gente esclarecida, que o notaria facilmente. Como foi o caso de Kardec, né? Eles notaram ali facilmente aquele erro. Contudo, concordo que errei. Agi levianamente, e isto vos prova até que ponto deve controlar as comunicações que vocês recebem. Movimento Espírita faz isso? Federação Espírita Brasileira, por acaso faz isso? Por acaso vocês já viram alguém questionando ali, André Luiz? Espera aí, meu querido André Luiz, por que você está falando? Isso aqui parece ser muita imaginação. Você está falando em ônibus no mundo espiritual, né? De onde que você tirou isso? Por que você está falando aí em um mundo espiritual materialista que contraria tudo que a ciência espírita demonstrou, inclusive colocando o bem, a caridade,
submetida a interesses, que seria de ganhar os alegados bônus hora, né? E não a caridade verdadeira, como os espíritos sempre demonstraram que é o bem, né? De repente, se tivessem feito isso, vai que ele pudesse ter falado alguma coisa assim, né? Então, eu até peço desculpas, eu não me ocupava da espiritualidade, eu não conhecia o espiritismo, e isso para mim, como este aqui diz, é tudo muito novo, e eu às vezes acabo, né, misturando aí, imaginando as coisas e falo demais, né? E acabo fazendo aí, em detrimento da verdade, né, considerações que não correspondem àquilo que vocês já identificaram, né? Então, ninguém fez isso. E as pessoas estão simplesmente aceitando cegamente aquilo que esse e outros tantos espíritos fizeram, né? Deixando passar graves mistificações no meio das obras obtidas por via mediúnica. Uma das mais graves delas é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é fruto de um espírito mistificador, que sim, se utilizou da mediunidade de Chico Xavier, produziu ali uma obra praticamente encomendada para dar suporte, para dar base, né, fundamentação a todo esse misticismo e rustanguismo que se estabeleceu na Federação Espírita Brasileira e que dali tomou o movimento espírita brasileiro em geral, né, em quase sua totalidade, com raríssimas exceções, ela veio para isso, aquela obra, né? Então, gente, mais uma vez fica o alerta. O exame crítico das comunicações, o conhecimento da obra de Kardec, que não corresponde à opinião de Kardec, mas sim ao fruto do estudo metodológico feito com a ajuda de muitas pessoas, de muitos pesquisadores, de muitos médiuns espalhados por toda parte, trocando comunicações, né, ali com Kardec, dando força para essa ciência que nasceu do exame, ok? A gente precisa voltar a fazer isso. Para isso, a gente precisa conhecer a doutrina espírita, mas antes de conhecer a doutrina espírita, a gente precisa entender a sua contextualização. Portanto, a gente precisa conhecer esta obra aqui, ó. Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo, de Paulo Henrique de Figueiredo. Estudem isso aqui primeiro, vocês vão entender o que vocês nunca entenderam sobre o Espiritismo. Aí depois vocês pegam e comecem a estudar a Revista Espírita, de 1858 a 1869, tá? Para quem quiser saber mais como estudar, entra no nosso site, Grupo de Estudos O Legado de Allan Kardec. Navega aí, ó, pelo nosso site, veja aqui os nossos artigos. Eu quero integrar um grupo de estudos. Clica lá, tá bom? E assim a gente espera fazer a nossa parte, né, contribuindo nessa recuperação. Obrigado, gente.